Boa noite. Durante mais esta oportunidade, mais este dia, mais essa noite de estudo da nossa doutrina espírita, dessa doutrina, desse Consolador prometido, deste novo enviado a nós por Jesus, iremos acrescentar e falar sobre uma obra em específico, uma obra escrita pelo médium Divaldo Pereira Franco e que será objeto de seminário, objeto de estudo na nossa casa espírita do Rodrigo Lobato, em São José do Rio Preto. E hoje temos a oportunidade de trazermos para os irmãos, para os companheiros de ideal, um pouco dos nossos pareceres, das nossas impressões e das nossas pesquisas a respeito dessa valorosa obra. O livro sobre o qual falamos hoje, neste momento, é o livro Loucura e Obsessão, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O Manuel Filomeno de Miranda, quando encarnado, era um cientista, era um homem afeiçoado aos estudos do campo mental. Ele mesmo se identifica logo na introdução da obra, no seu prefácio, como alguém intimamente interessado nas pesquisas e no conhecimento das alienações mentais dos nossos irmãos, dos nossos companheiros que passam momentaneamente por dolorosos episódios, porém justos, dolorosos episódios ligados, correlacionados ao campo mental, ao campo comportamental. E para tanto, ele se valeu do médico, do patrono da unificação do Espiritismo, Dr. Bezerra de Menezes. E ele explica também no começo, o Dr. Bezerra, sabendo, ciente dessa minha vontade de estudar, desse meu interesse por esse campo específico, rotineiramente me notificava e me convidava para estudar em loco, nos locais, diretamente, durante os trabalhos do Dr. Bezerra, os assuntos que tanto o entreteram, que tanto o cativaram durante a sua existência. E, em uma dessas hipóteses, por ocasião de um irmão de nome Carlos, objeto, que é a história dele que é o objeto, o centro, o tronco deste livro, um querido irmão descrito na obra como portador de uma esquizofrenia. Este irmão que passava por uma situação, por breves instantes de dor e de sofrimento na vilejadura carnal, e por intermédio da sua mãe, Catarina Viana, uma católica, religiosa, mulher de conduta reta e de uma fé ativa, por intermédio do trabalho dessa mãe, da fé, das orações, da perseverança dessa mãe, os préstimos, o trabalho do Dr. Bezerra foi oferecido, foi proporcionado ao filho dela. Pois bem, antes de qualquer coisa, antes de explicarmos um pouco mais detidamente a história do nosso irmão Carlos, portador de uma enfermidade no campo mental, no campo comportamental, é necessário explicarmos algumas coisas, trazermos para o contato do livro, para o contexto do livro, algumas informações que em todo o decorrer das histórias os espíritos nos trazem, principalmente pelo Dr. Bezerra de Menezes e pelos instrutores da casa religiosa onde os trabalhos são desenvolvidos, os trabalhos de atenção aos doentes do campo mental, comportamental e aos sofredores de toda a gama, de toda a espécie.
Primeiro apontamento: livro denominado Loucura e Obsessão. Aspectos ligados à loucura e à obsessão. No entanto, primeiro apontamento do contexto do livro: nenhum de nós se encontra desamparado, dissonantes, separados da presença de Deus, do socorro da espiritualidade, do auxílio dos nossos irmãos. Nenhum de nós se encontra ao desalento. Explicando esse termo, essa contextualização, vários dos irmãos, vários dos instrutores da casa, ao ensinar, ao demonstrar a situação da casa, que era uma casa, uma outra designação religiosa de tradições africanistas, e com formas de culto, formas de trabalho, formas de atuação singelamente diferentes do cultuado, do trabalhado na doutrina espírita, os funcionários do Cristo explicam ao Manuel Filomeno de Miranda o sentimento da divindade, o sentimento da existência de Deus é inato a todas as criaturas. Não fosse inato, não fosse natural esse sentimento da existência de Deus, essa crença de que há algo superior, de infinita bondade, infinita justiça paira acima de tudo e acima das nossas vontades, não faria sentido as almas mais selvagens, as almas mais pré-históricas, em todos os estágios da humanidade, sinais exteriorizados das mais variadas formas sobre o sentimento de religiosidade. Cada ser humano, cada espírito, e em cada época da humanidade cultuou Deus, o pensamento religioso, a sua forma. De início, num primeiro plano, com caracteres politeístas, diversas divindades, diversos focos de culto, diferentes deidades a serem proclamadas e cultuadas. Posteriormente, valendo-se paulatinamente da nossa evolução, do nosso crescimento moral e intelectual, o povo hebreu, Moisés e o Decálogo. Agora sim, a ideia de um Deus único, um único Pai, um Deus Espírito, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora, aquele Deus único, aquele caminho único de que o livro dos Espíritos nos fala, da lei de Deus, da aproximação, do afastamento. Porém, ainda naquela época, para os judeus, essa crença do Deus único ainda era vinculado a pequenas demonstrações de culto material, de culto exterior, de culto físico, estatuídas naquela época para um povo que ainda não era inteiramente espiritual, um povo ainda um pouco mais embrutecido, que precisavam de aspectos, de templos, de oferendas, de sacrifícios, para que o aspecto material lhe falasse ao corpo e à matéria, mas a ideia de Deus lhe falasse ao espírito. Em momento mais adiante na história, Jesus, o cristianismo, nos traz uma outra ideia. Agora sim tínhamos e temos um modelo, o nosso modelo e guia. Ele que disse que o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, continha todos os profetas e todos os mandamentos. Agora sim temos também um exemplo claro de código moral, de conduta moral a ser seguida, sem a necessidade de uma contrapartida material, ritualística, material sem maior sentido, sem maior
finalidade. Agora temos o norte, o objeto, o exemplo de uma conduta moral, que os outros pensamentos anteriores que nos foram revelados nos davam um indício. E agora, finalmente, como explicam os mentores, os trabalhadores daquela casa, século XIX, o advento do Espiritismo, não uma moral nova, mas sim a explicação, os claros caracteres daquilo que até então Jesus tinha deixado de forma simbólica, enigmática. Agora, como nos separou o trecho a companheira Beth, da influência de campo material e do campo espiritual, agora todo esse campo invisível, esse campo dos espíritos, a imortalidade da alma, a vida espiritual, que é a verdadeira vida, da qual esta é apenas um estágio de finalidade pedagógica, agora sim podemos pensar e crer com maior segurança, com maior clareza, aquela segunda revelação que foi o Espiritismo. E nesse contexto de uma fé, de um trabalho pela caridade sem nenhuma necessidade ritualística, que ele introduz a casa religiosa para ele, para o Manuel Filomeno de Miranda, explicando que ele tinha que ter a necessidade, a consciência e a paciência para auxiliar todos aqueles irmãos que ainda palmilhavam um caminho mais materialista, um caminho de certa forma idólatra, aqueles irmãos que ainda não visualizavam o valor do esforço próprio, da cura íntima e de um outro perfil de caminhada agora estritamente moral e não necessariamente ligada ao campo da matéria. Mais adiante, também contextualizado e ligado a essa evolução do pensamento religioso, agora a ciência que nós temos pelo advento do Espiritismo, do campo espiritual, da imortalidade da alma, dos atributos da divindade, que nos dão uma segurança, que nos dão uma melhor visualização dos ensinos morais de Jesus, o maior sentido aos todo o cabedal moral, o código moral que Jesus nos legou. Também a ideia da providência divina, estatuída também no Evangelho segundo o Espiritismo, logo nos capítulos iniciais da Gênese, de um Deus que não se constitui apenas em um aspecto antropomórfico, uma pessoa em específica, na célebre imagem que todos um dia tivemos nesta encarnação anterior, ou em anteriores, de um senhor velhinho, de alguém a emanar sentenças, códigos e comandos, mas não de um Deus que se encontra em todo o lugar, segundo Paulo, capítulo 17, no Atos dos Apóstolos. Nele, falando sobre Deus, que nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, como se estivéssemos imersos em um oceano da presença do Pai. Agora também mais esclarecidos dessa fé e dessa moral sem aparências exteriores, essa fé que é comportamento, essa fé que é objetivo, que é crença e reforma íntima, conduta moral, e também somados a essa ideia de providência divina, de um Deus solícito, de um Deus que pode nos atender, de um Deus que nos permite o colóquio íntimo mediante a oração, mediante o sentimento, mediante a busca pela nossa melhora. Não estamos desamparados, como afirmado de início e como explicado na introdução e no contexto de toda a obra pelo Manuel Filomeno de Miranda e pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Não estamos desamparados. Hoje, pelo conhecimento da doutrina espírita, da imortalidade da alma e dos valores morais de Jesus, face à lei de justiça, lei de causa e efeito, colheita necessária, das reencarnações sucessivas, onde haveremos de colher necessariamente o que plantamos, agora também conscientes dessa solicitude divina de um Pai atuante, de um Pai que está do nosso lado, de um Pai que não está no exterior, conforme anteriormente imaginávamos,
durante o nosso período de evolução, por ideias politeístas, algo exógeno, algo que está no exterior, uma imagem, uma figura, uma pessoa, mas não. Agora um Deus aberto a todos, pelo qual, na minha consciência, no meu colóquio íntimo, amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso me nutrir, ganhar novas forças, seguir a minha consciência, as leis divinas que estão na minha consciência e trilhar um caminho diferente, amando o meu próximo. Agora sim, temos um maior esclarecimento moral e intelectual com a doutrina espírita e temos o potencial, e todos os atores do livro têm o potencial e a capacidade de analisar todos os casos sob uma diferente vertente. Agora, entrando mais especificamente nos assuntos do livro, em um primeiro tema, já mediante essa contextualização, essa ideia de um Deus providente, de um Deus justo, bom, e dos caracteres da verdadeira vida espiritual, podemos observar um dos aspectos do livro. O primeiro, do título, a loucura. Segundo, outra obra do espírito do médico Bezerra de Menezes, ainda ele se encontrava no plano terreno, numa obra denominada Loucura sob um Novo Prisma, em que ele também ensina, em que ele remete a temas conexos deste livro. Ele nos traz uma profunda e válida explicação sobre a loucura, de forma simples, de forma básica, de forma imediata, da forma mais simplista possível. O que seria um louco? Quem seria o louco? Da forma mais humilde, poderíamos dizer que é aquele que analisa de forma equivocada a realidade, aquele que atua, que sente e que age de forma dissonante, de forma equivocada a realidade que o cerca. Pois bem, o espírito Bezerra de Menezes e o palestrante Divaldo Pereira Franco, em algumas de suas palestras, propõem o seguinte questionamento: a nossa consciência. O que é a nossa consciência? Somos a nossa consciência, os nossos sentimentos, a nossa ideia, o nosso proceder, os nossos sentimentos, a nossa alma, seria resultado de uma combinação biológica, um resultado do nosso corpo físico, dos nossos músculos, das nossas células, dos nossos neurônios, do nosso processo de formação física? Seria a nossa consciência um resultado, um efeito biológico do nosso corpo? Ou seria o contrário? O nosso corpo é que seria um resultado da nossa alma, da nossa consciência? Seriam as relações biológicas que determinariam a construção de uma consciência? Ou seria uma consciência extracorpórea, uma alma extramaterial que conformaria a formação do nosso corpo, a construção do nosso corpo? Graças a Deus, desde o século XIX, temos a ciência do mundo espiritual mediante a codificação de Allan Kardec, posteriormente com as obras complementares dos espíritos André Luiz e Emmanuel, de que a nossa alma, de que o nosso espírito e toda a nossa bagagem espiritual das nossas encarnações passadas e das nossas aspirações é que plasmamos a nossa realidade corpórea, a nossa vida atual, os nossos problemas atuais. Portanto, cientes disso, cientes pela doutrina espírita de que a nossa verdadeira natureza é espiritual, cientes pela doutrina espírita por Allan Kardec, por Emmanuel, por André Luiz, pelos escritos de Jesus e de Paulo, cientes agora de que a nossa natureza íntima é espiritual, de que a verdadeira vida é em outro plano, e de que essa vida material é apenas uma escola, de que esta vida material apenas é um estágio pedagógico para o nosso crescimento, cientes disso,
Se agirmos pensando mais na matéria do que no espírito, agimos como sãos ou agimos como loucos? Somos todos cientes de que a nossa realidade é espiritual. Se pautarmos a nossa vida, a nossa crença, os nossos objetivos, as nossas aspirações pelas aspirações do Espírito, pelas aspirações da alma, pelas bem-aventuranças de Jesus, pelos códigos morais de Jesus, aquele que, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o nosso modelo e guia. Se atuamos mediante essas recompensas morais, esses ensinos morais, esses valores do Espírito, atuamos como sãos. E se ao contrário, aqui, neste plano corpóreo que vivemos, cercado por circunstâncias e problemas atinentes às nossas dificuldades, ao nosso campo de evolução, agimos pensando estritamente na matéria. Eu coloco em primeiro plano as minhas aspirações materiais. Eu coloco em primeiro plano as minhas satisfações do ego, as minhas satisfações imediatistas. Estou agindo como louco. Quem pontua isso com propriedade, e não vou dizer joga, mas trabalha com esses dois conceitos, é Paulo, na Epístola aos Coríntios. Ele diz: agora, capítulo 1 até o capítulo 13, primeira Epístola aos Coríntios, ele diz: agora, depois da vinda de Jesus, depois dessas revelações, depois desse mundo espiritual, depois do modelo e guia desse Jesus que ressuscitou, que reapareceu, que venceu os problemas da carne, que venceu o mundo, o que é loucura agora? O que é loucura para o homem e o que é loucura diante de Deus? Porque Deus, diz ele, utiliza dos loucos do mundo e dos sábios do mundo para confirmar a sua doutrina, a sua verdade. Com o advento de Jesus, que veio para os doentes, que veio para os miseráveis, que veio para os sofredores, quem eram os sãos? Aqueles que agiam sim de conformidade com a conduta moral, com as bem-aventuranças, os verdadeiramente mansos e pacíficos. Quem agiu? Os fracos ou os poderosos da época? É a carne que deveria ser glorificada perante Deus? Ou era o Espírito? Ou é o Espírito? Diz ele: Deus utiliza os fracos e os loucos para comprovar a superioridade das suas leis. Todas as circunstâncias do nosso mundo atual, do nosso mundo, um exemplo, ele falava na Epístola aos Coríntios. Corinto era uma cidade grega, pertencente à Grécia. Corinto, segundo os informes do livro Paulo e Estevão, e segundo a história, era uma cidade portuária, era uma cidade de intensa diversão para os romanos e para os próprios gregos que lá habitavam. Uma cidade de intensa permissividade. Era famoso lá o templo de Afrodite e outros templos de deidades politeístas. Havia um culto, culto materialista a deuses específicos, a deuses como Afrodite. O culto materialista das emoções desenfreadas, do abuso, do sexo, do abuso da bebida, do abuso do crime, do abuso de todas as faculdades. Uma sociedade marcada pelo abuso e que até a noção de família detinha caracteres acinzentados e nublados. E justamente para eles, justamente nessa epístola, nessa carta aos irmãos de Corinto, que Paulo nos fala da loucura diante de Deus e da loucura diante dos homens. Que sejamos loucos diante dos homens, mas sãos diante de Deus. Diz ele: eu prego com a cruz, eu prego com Cristo crucificado, que é a imagem de escândalo para os judeus e de loucura para os gregos.
Quem era o louco para o grego de Corinto? Quem é o louco para nós? Para a nossa sociedade? O louco, eventualmente, aquele que não se perfia pelos excessos, aquele que perfia o campo da humildade, o campo do amor, o campo da renúncia de si mesmo em face do interesse pessoal. Esse muitas vezes não é o louco da nossa sociedade, não era o louco de Corinto, porém são para Deus. Hoje em dia, diz o Paulo que as nossas dores, as circunstâncias penosas pelas quais nós passamos são láureas, são cruz laureadas na nossa caminhada, no nosso coração. Aos olhos de um irmão, aos olhos de um companheiro, aos olhos de uma autoridade, podemos parecer desarrazoados e insensatos por renunciar ao meu próprio interesse pessoal, como é colocado no Livro dos Espíritos, no questionamento dos vícios e das virtudes. A primeira, que coloca a mais valiosa de todas as virtudes, Kardec pergunta, olha, a completa ausência do interesse pessoal, a caridade completamente descompromissada, sem nenhum objetivo ulterior. Essa é a maior das caridades, a completa ausência do interesse. A conduta no bem, mediante um interesse pessoal, denota, segundo o segmento das questões, um certo grau de evolução, mas basta um pequeno problema, basta que alguém fira os nossos sentimentos, os nossos interesses pessoais, para que toda aquela nossa carga de agonia, de sofrimento, de problemas venha à tona, como uma camada de sujeira escondida por debaixo de uma água limpa. A verdadeira caridade é desinteressada, segundo o Livro dos Espíritos, e no mesmo capítulo dos vícios das virtudes, Kardec pergunta, os Espíritos respondem que o egoísmo é o maior de todos os males. Esse sim, o exacerbamento dos nossos interesses pessoais em detrimento dos nossos irmãos, dos nossos companheiros. Esse sim, a gênese de prováveis desequilíbrios e de loucuras a que somos submetidos todos os dias. Para além disso, um outro elemento atinente à loucura, Bezerra de Menezes coloca para nós no livro Loucura sob um novo prisma. A loucura psíquica, a loucura moral. Essa de que Paulo nos fala, um louco para a sociedade, o louco, aquele que renuncia a si mesmo, aquele que tem uma conduta pela moral, que renuncia em trabalho pelo bem, em trabalho de renúncia pelo próximo, de trabalho pelo outro, de trabalho pelo bem. Esse eventual louco perante a sociedade, porém são perante Deus. Há esse louco psíquico moral que age com desconformidade com a moral, com os códigos de Jesus, e há aquele louco fisiológico, de características, de problemas físicos, como é o caso do Carlos, portador de esquizofrenia. E ele nos explica, obviamente, pela lei de justiça, pela lei de causa e efeito, pela lei de reencarnação, sabemos que em oportunidades anteriores da nossa vida, em chances, em trabalhos morais, diante das nossas dificuldades, nós plantamos e originamos, mediante os sentimentos da nossa alma, lesões no perispírito causadas pela nossa deturpação moral, pela nossa loucura, pela loucura do mundo. Causamos em nosso perispírito a doença futura, uma psicose futura, uma esquizofrenia futura, sem finalidade de generalização, mas nós plasmamos as doenças, as dificuldades, os campos de reabilitação que nos serão impostos no futuro. Ele explica o caso de Carlos, que sofria de esquizofrenia catatônica e que em oportunidades anteriores de sua vida abusava do poder, de seu transitório poder de mercador de escravos, mercadejava, matava pessoas sob o seu jugo, sob a sua autoridade, e também abusava de suas condições financeiras e sociais para o abuso no campo das emoções, do sexo. Essa série de
de violações, essa série de insanidades, de comportamentos privilegiados na matéria, de comportamento da carne, não do espírito, gerou a ele os reflexos do perispírito que, em uma encarnação seguinte, desembocaram em um episódio de esquizofrenia, em um episódio anterior de psicose, que se desenvolveu para uma esquizofrenia. E no decorrer do livro, também nos explica o Bezerra de Menezes, que tanto nos episódios de loucura atual, estou com o meu corpo são, não tenho nenhum problema fisiológico, mas tenho uma conduta equivocada, imoral, assim como também aqueles irmãos de nós que temos um problema de algum tipo de transtorno mental, algum tipo de transtorno comportamental, acaso nos desviemos mais e mais de uma conduta moral, como diz a irmã Beth, dessa relação entre o mundo espiritual e o mundo material, certamente nos vinculamos a entidades, a pensamentos, a ondas mentais de irmãos de semelhante hierarquia moral da nossa. Tanto quando equivocados em um aspecto genésico, na gênese de uma loucura moral, quando passando por algum problema de doença fisiológica, se perfilhamos o nosso pensamento, o nosso comportamento, segundo conduta afastada dos ensinamentos de Deus, que nos falam a própria consciência, entramos também em comunhão com toda uma rede fluídica, com toda uma rede de pensamentos provenientes dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que podem sim nos causar lesões, se não agora nessa vilegiatura física, nessa oportunidade de encarnação, em uma próxima oportunidade. Diz o Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Portanto, como diz Manuel Filomeno de Miranda em determinado trecho de livro, somos herdeiros de nós mesmos. O espírito é um herdeiro de si mesmo. Geramos a cada instante, a cada oportunidade, o nosso futuro. Hoje, cientes de que somos compostos de um espírito, de um perispírito e de um corpo carnal, podemos buscar um outro tipo de cura, um outro tipo de objetivo agora espiritual moral, nos reeducando como espíritos na moral de Jesus, na moral do Espiritismo, nos reeducando para que daí sim buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto será dado por acréscimo. Aí sim plasmamos, não só no dia de hoje, mas nas oportunidades futuras, nas encarnações futuras, condições melhores. Sim, tanto do corpo, mas principalmente do espírito. Havemos sim de zelar, de velar por uma saúde integral. Em primeiro plano, a saúde do espírito, as bem-aventuranças de Jesus, o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, privilegiando como sãos do mundo espiritual, como espíritas, como cristãos, substancialmente no valor de sua palavra, observando e privilegiando principalmente os valores do espírito, atuando como sãos, podemos galgar, conseguir maiores conquistas hoje do espírito, do corpo e futuramente também de uma transformação para melhor do nosso corpo físico e de todo o nosso orbe, entre encarnados e desencarnados, servindo como exemplo, como conduta. E claro, também modificando o nosso comportamento com reforma íntima, com o exercício da caridade, conforme o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. O Espiritismo coloca, a par de algum conhecimento especial, de algum conhecimento intelectual profundo, de alguma formalidade, coloca como divisor de águas entre uma salvação ou não, o simples, porém valoroso exercício da caridade, o exercício da moral, que pode nos colocar em um outro plano vibratório, já comungando com fluidos, com pensamentos de uma espiritualidade superior, com pensamentos superiores que não nos coartam, que não nos oprimem. Diz o
Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo específico da obsessão, capítulo 28, que nós, quando ainda caminhando pelo campo imoral, pelo campo afastado das leis de Deus, sofremos a influência dos espíritos de pequena evolução, de baixa evolução, que se afeiçoam a nós. E eles, tais quais espíritos de pequena evolução, tentam nos oprimir, nos direcionar, satisfazer a sua vontade. E daí a palavra de Jesus: conheceis a liberdade, e a liberdade, conheceis a verdade vos libertará. Mudando o nosso campo mental, mudando a nossa atitude, exercendo a caridade e o bem, nós nos habilitamos a conviver em um outro plano mental, em um outro campo de vibrações, gerando para nós mesmos cada vez mais uma saúde mental, uma casa mais forte, que nos possibilite vencer as intempéries da vida, os problemas da vida, e que nos possibilite também crescer e nos possibilitar possibilidades cada vez maiores em encarnações futuras, em uma caminhada retilínea em direção a Deus, que é a caminhada do Espírito imortal. Portanto, meus irmãos, encerrando, em todos os casos do livro Loucura e Obsessão, em casos específicos, mas principalmente no do Carlos, que depois, com o auxílio da mãe, com o auxílio de sua mãe, da doutrinação, das sessões de desobsessão e da terapia espírita, modificou o seu pensamento, galgou uma estrada pela cura. A cura não é para hoje, a cura de nossos problemas físicos, a cura de qualquer tipo de problema ou circunstância que objete os nossos desejos. Dizem, há um ditado que o doente procura irremediavelmente, procura desenfreadamente a cura da doença, mas mal sabe que ele é curado pela própria doença. Todos nós temos a oportunidade, com as dores, com o campo material, de aprender, de trabalhar, cientes de que a nossa realidade, a nossa natureza é verdadeiramente espiritual, e que podemos buscar, segundo os ensinos de Manuel Filomeno de Miranda e do Espírito Bezerra de Menezes, um novo tipo de cura, um novo tipo de pensamento, agora essencialmente em espírito, mediante o qual, paulatinamente, claro, com o auxílio do campo material que é pedagógico, com o auxílio da ciência, da medicina, com o auxílio dos campos que nos são ofertados pela misericórdia divina, mas cientes de que o objetivo principal, de que o norte principal é a nossa saúde espiritual, a nossa reforma íntima, o nosso encaminhamento, o nosso direcionamento para o bem. Esse sim que nos possibilitará uma maior saúde, uma maior felicidade, uma felicidade que não reside na carne, para esta encarnação, felicidade relativa, não absoluta, mas a felicidade de saber que são os espíritos encaminhados e que os problemas e que as circunstâncias da vida e que as doenças e os transtornos mentais são resultados da nossa própria conduta, instrumentos, remédios para o nosso crescimento espiritual e para a nossa cura encaminhada ao Pai, encaminhada a Deus. Muito obrigado por tudo, que Jesus nos abençoe, assim seja.